Olá pessoal, vamos falar sobre esse parte de refração e dispersão. Os efeitos visuais devido à refração, principalmente. Então, desvio lateral, quebra, que a gente constata visualmente, posição aparente dos objetos, reflexão interna total, no caso de fibras ópticas. Então, nós vamos tratar sobre esse assunto. Eu vou ficar aqui no canto e a gente vai abordando então esse assunto. Aqui a gente pode constatar que uma incidência de uma luz que se propaga numa linha reta, a luz se propaga em linha reta sobre uma superfície, sobre um outro meio, com índice de refração diferente do que está sendo incidido. E ele está com um ângulo referente a uma normal nessa superfície. Se o segundo índice, esse aqui, for maior que o raio que se aproxima, se esse índice é maior, o raio se aproxima da normal. Então aqui ele vai se aproximar da normal. No caso, se o índice é menor, se esse índice é menor, o raio se afasta com relação à normal. Tá? Então, observando isso, o desvio lateral, o que seria esse desvio lateral? Quando eu faço uma incidência da luz sobre uma superfície, e é onde nós temos um meio menor aqui, um meio com índice maior e depois menor novamente, mesmo no outro extremo. O que nós detectamos? Que a luz que vem numa linha reta, ela vai ter uma diferença de ângulo aqui relacionado a esse meio que o desviou. Esse índice tem um afastamento que é o chamado desvio lateral da luz. A luz ela é desviada lateralmente com relação aonde ela deveria estar aparecendo. Aqui a gente pode entender melhor, né? Então, que o desvio lateral é justamente por ele passar por esse meio, e esse desvio ele tem uma proporcionalidade com relação à espessura. Se a espessura for maior, maior vai ser esse índice. Se a espessura do material aqui, por exemplo, pode ser vidro ou acrílico, for menor, esse desvio será bem menor. E aí nós temos esse desvio aqui, que é essa letra D aqui, desvio lateral da relação da luz. Esses meios, nós sabemos que os índices de refração do ar é 1, da água 1,33, do vidro 1,50. Então o acrílico também é praticamente a mesma coisa que o vidro. A gente observa aqui que tem um índice bem considerado, é o diamante. O diamante tem um índice de refração bem considerado. Então, nós vamos, futuramente agora, nós vamos falar sobre o que acontece no diamante. Né? Tem uma concentração da intensidade luminosa. Bom, esses efeitos nós detectamos posições aparentes de objeto. Por exemplo, aqui o lápis, parece que ele está quebrado, o lápis, né? E é uma posição diferente do que deveria estar exatamente. Justamente isso que acontece é devido a esse índice de difração desse material com esse desvio que ocorre. Então o objeto que estaria aqui nessa posição O, aparentemente ele vai estar aparecendo que ele está na posição O1 aqui. A gente pode notar isso aí quando a gente olha num aquário. Quando a gente olha dentro de um aquário, a gente tenta pegar um peixe
que estaria no fundo do aquário, mas a nossa posição na nossa mão vai ser mais em cima, porque a gente está achando que o peixe está em cima, mas na realidade ele está mais profundo dentro do aquário. E isso é essa posição aparente do objeto, que é diferenciado. Outro exemplo aqui, por exemplo, se a gente colocar um canudinho dentro de um recipiente de água, vamos ver que parece que o canudo está quebrado, tá dobrado, mas não é só uma ilusão de ótica aí, de posição aparente, que ele vai estar numa outra posição aqui, né? Então a gente detecta isso. Aqui está um exemplo típico, uma foto típica do lápis. No caso do lápis, que tu não consegue nem ver ele aqui no fundo, mas ele está encostando no fundo do copo, e ele parece que ele está quebrado. Então, o lápis quebrado, a gente consegue detectar isso. Outro fator importante que acontece é a perspectiva que a gente acha que o fundo de um reservatório, de um tanque de água, por exemplo, ele é menor do que o tamanho real dele. Então, o fundo real vai estar deslocado para um fundo aparente, numa posição diferenciada. E aí parece que o tanque aqui tem uma profundidade menor do que ela deveria ter. E aí parece que ele é mais raso. Isso acontece, então, em piscinas, lagos. Então a gente tem que tomar cuidado, né, sobre esse fundo aparente que aparece aí. Então, em piscina a gente nota bem essa diferença de profundidade. Aqui tem outro exemplo de uma outra piscina que a gente vê esse fundo aparente sendo deslocado justamente pelo índice de reflexão aqui. Bom, a reflexão interna também ocorre, né, quando eu emito uma fonte luminosa dentro do meio mais denso, eu vou ter essas incidências aqui, onde eu tenho o refratado e o que foi a intensidade, a reflexão que passou. E aí vai chegar num ponto que esses índices aqui vai chegar num ponto crítico. Esse ponto crítico, a luz não vai mais passar, esse ângulo crítico aqui não vai mais passar para fora do meio, e ela sendo com a reflexão interna total, e a sua intensidade a mesma daquela emitida, fica dentro desse, no caso aqui, num recipiente com água, né? E a luz vai ficar aqui dentro. Aqui nós vemos um exemplo de uma imagem dentro de um tanque de acrílico, né, cheio d'água, um aquário, né, onde nós temos umas fontes luminosas aqui dentro que tem determinados ângulos. E aqui nós temos esse ângulo de incidência, a reflexão interna total da incidência dele. Então ele fica preso, a luz fica refletida dentro do próprio meio. Nós podemos ver então que essa reflexão interna total, aqui no caso desse acrílico aqui, né, desse instrumento, a gente consegue ver que passando desse ângulo, toda a incidência de luz vai ter toda a intensidade e não vai ter uma luz atravessando aqui o meio. Então, nessa situação, a luz passa do meio mais denso para o outro menos denso. Então, a gente observa que em certo ângulo de incidência não existe mais luz refratada. Então, a luz não está mais refratada. A luz incidente, ela é totalmente refletida. Então, não tem refratado, assim, totalmente refletida. Esse ângulo de incidência é o ângulo limite da reflexão interna total. Esse é o famoso ângulo limite da reflexão. Aqui a gente pode ver nesse videozinho aqui, onde nós temos aquele prisminha ali, e ele, ó, nós temos a refratada e a refletida, ó. E aí vai chegar num ângulo crítico aqui,
que vai ser o ângulo dela totalmente refratado. Então aqui a gente consegue medir o ângulo, está em cima de um gabarito aqui que a gente consegue medir esse ângulo. No caso aqui do acrílico, a gente verificou, dá para ser verificado que o ângulo é em torno de 42 graus e é a reflexão interna total nesse meio. Então é isso aí que ocorre. Então a incidência da luz em um meio mais refrigerante, né, com maior N. O que é o N? É o índice de refração, para o meio de menor incidência. Então nós temos o meio de menor incidência com o de maior incidência, o que é refletido, o que é refratado, até que ele chega num determinado limite, onde o que é refletido está na superfície e o refratado interno, até que ele fique totalmente interno. Isso é reflexão interna total. O que interessa isso para nós? Para que interessa? Olha, observando aqui, a luz se propaga numa linha reta e a gente consegue ver essa refração que ocorre no meio, né? Então isso aqui é o que está acontecendo. Ó, eu disse que eu tinha falar sobre o diamante, né? Por que um diamante brilha mais que o vidro? O diamante brilha mais que o vidro porque ele tem o seu índice de refração muito maior. Então esse ângulo aqui no diamante é um ângulo bem menor. E o que acontece? Então, devido a isso e esse formato de laptação que é feita no diamante, a luz, quando entra dentro, fica, vamos dizer assim, confinada dentro dele e refletindo na posição 1, na 2 e na 3 com uma intensidade concentrada, bem mais concentrada. E aí o diamante aparenta mais brilhar do que no meio, se fosse de vidro, no caso. Isso tem a ver justamente com esse ângulo e devido a seu índice de refração ser bem maior. Então ocorre diversas reflexões sem perda na intensidade antes da luz sair. Então ele reflete sem a perda da luz. Bom, uma aplicação prática justamente desse confinamento da luz dentro de um caminho, a gente vê nas fibra ótica. Fibra ótica são filamentos de fibra de vidro, aqui por exemplo o núcleo, né, de fibra de vidro, no qual a luz viaja. Esse filamento é tão fino que a luz não consegue ter um ângulo maior para ela sair para fora. Então ela é, vamos dizer assim, entre aspas, canalizada no meio, né, nesse material aqui óptico. E aqui nós temos uma capa protetora, né, só para proteger nas fibras ópticas. Uma desvantagem que existe na fibra óptica, que é a maior dificuldade de trabalhar, é por ela ser uma fibra de vidro. Por ser de vidro, nós temos a dificuldade, ele pode vir a ter uma ruptura facilmente. O ângulo dele de flexão é muito menor e a gente tem que tomar cuidado para não vir a romper a fibra óptica. Então aqui nós conseguimos ver esse caminho então da luz aí dentro do filamento, tá? Bom, para a gente entender melhor, então a luz ali segue esse caminho. Bom, quem começou a trabalhar com a fibra óptica? Na realidade, a luz, então, ela caminha para uma linha reta. Nisso acrescenta a sociedade inglesa, Royal Society,
da Academia Britânica em 1870, eles viram essa possibilidade da luz e o físico John Tyndall, de 1820 a 1893, então em 1870, mostrou aos colegas que não acreditavam que ele podia fazer a luz, que era linha reta, fazer curva. Como isso? Ele colocou uma lanterna dentro de um recipiente opaco cheio de água, como se tivesse sido dobrado. Na verdade, a luz se propagava em zigue-zague, saltando de um lado para o outro dentro desse fio de água, numa série de reflexões internas. Então, tipo a ideia da fibra ótica. Então, a descoberta dele, de Tyndall, entretanto, começou na prática, foi 8 décadas depois, em 1952, graças a esse físico aqui, 1952, físico indiano Narendra Kapani, o senhor Kapani, com 25 anos, ele empregou a fibra ótica, aquele confinamento da luz, para telecomunicações. Então ele fez um meio de se comunicar, transformar os dados, que era através de fios, antigamente de cobre, etc., usando fibra ótica, que seria um filamento de vidro, e aí aplicou em computadores e etc. E ele inventou, então ele é considerado que o inventor da fibra ótica. Hoje ele é professor, doutor de ótica na Universidade de Londres, e onde ele era professor assistente e virou hoje titular, e ele trabalha também lá no Vale do Silício, também no desenvolvimento desses componentes eletrônicos. Então tem uma reportagem até da Discovery que fala sobre esse invento e aplicação. Então hoje está sendo muito utilizada a fibra ótica no desenvolvimento de comunicações. Muitos de vocês hoje usam o cabeamento para ter altas velocidades de comunicação com fibra ótica, né? Aqui nesse vídeo aqui, a gente vê esses efeitos, então, devido à refração, né? Então, dentro da água, a gente pode ver aqui, se a gente fizer uma incidência aqui faz uns feixes de luz aqui, a gente pode ter vários feixes de luz, onde vai ser aqui demonstrado pela professora os feixes de luz incidente em linha reta no meio da água. Então aqui a gente está vendo a refração na prática, tá? Aqui a gente vai conseguir observar esse detalhe. Então nós vamos ver qual vai ser o seu desvio, né? Então esse desvio dos feixes de luz, ó, já observando a luz intensa, uma feixe já tem um determinado desvio. 2 feixes de luz, o desvio, o mesmo ângulo, ó, observem o mesmo ângulo aqui da incidência desses vários feixes de luz, esse aquário. Se a gente colocar no fundo do aquário um espelho, a gente consegue ver a reflexão nesse espelho. Aqui, ó, desse ângulo ele passou, naquele outro ângulo ele estava refletindo tudo. Então o caminho percorrido para a luz é reversível, naquela posição que ele estava. O desvio lateral, aqui usando aquele mesmo princípio que tinha mostrado anteriormente, aqui colocando
uma peça de acrílico, né, sobre uma régua aqui. Isso aqui é um sistema de ângulo, que a gente consegue ver os ângulos. A gente vai conseguir observar a intensidade da luz e o feixe de luz incidentes aí. E o seu desvio, que a gente está preocupado aqui mostrando, é o desvio da reflexão aí dentro, quando ele passar aqui. Ó, aqui a gente está vendo então a reflexão e o desvio dele. Então é o efeito da deflexão, esse desvio. Pernas mais curtas, por exemplo, tu vai numa piscina, a ideia da profundidade da piscina, o aparente lá no fundo ser colocado mais para cima, que a gente vê nas pernas da boneca ali que ela ficou menor. A régua, a ideia de colocar uma régua dentro, parece que a régua está quebrada, está torta. Na realidade ela está numa linha reta, mas ela, olhando naquela posição, ela está... A posição aparente, na profundidade, no caso das piscinas, a gente viu aqui colocando a mesma peça de acrílico sobre um livro, a gente vê essa diferença de altura ali com relação ao fundo do livro. A reflexão então total, interna total, é aqui, por exemplo, o professor aqui vai incidir um feixe de luz, um laser aqui, e a gente vê o laser passar nesse meio, tranquilo. Se botar na vertical, também se vê esse laser passando pela superfície diretamente. Mas a gente fazendo uma posição que tem um ângulo, que é aquele ângulo crítico, a luz vai ficar confinada dentro desse meio. Então ela entrou e a luz ficou confinada dentro desse meio. Então é a reflexão interna total. E a aplicação é fibra ótica. Aqui tem uma fibra ótica com uma capa protetora, tá? Só para proteger a fibra, que é uma fibra de vidro, é fácil de quebrar. E a gente vê que a luz ela é conduzida e ela fica nessa posição aqui, a luz conduzida. A gente consegue observar isso. Então aqui sem a capa protetora, a gente vê a luz percorrendo por dentro do filamento aí de vidro. Então essa aplicação aí da fibra ótica é usado em endoscópio onde imagem interior de garganta, esôfago, etc. É esse aparelho aqui onde o médico consegue enxergar. Hoje bate foto, existe endoscopia industrial também de equipamentos. Então tem várias aplicações justamente desse confinamento da luz dentro do vidro, né? Do caso da fibra de vidro. Principais usos da fibra ótica, então nós temos de transmissão de dados, onde nós temos nos dados ali transmissão internet, telefone, televisão, por exemplo, Sky, net, redes, rádio, etc. Obtenção de imagens, né, no caso aí na parte de endoscopia médica, tá? Então, em grandes distâncias a gente consegue verificar posições. Sensores de fibra ótica, sensores de detecção de temperatura, frequência de luz, polarização, etc. Tem várias aplicações aí da fibra ótica. Vantagem da fibra ótica. O que nós temos?
A maior parte, então, dos cabos chega a gente mandar com transmissão com altíssima velocidade, chegando a 40 gigabytes por segundo, tá? Petabytes de informação também é passado com transmissões de dados. Se consegue muita velocidade, porque nós estamos considerando a velocidade da luz lá, não tem restrições, assim, só há uma perda, existe sim uma perda da intensidade da luz, mas é muito mais, os dados são muito mais confiáveis com a fibra ótica. Resistência a interferências eletromagnéticas. Como é luz, não há campo magnético, não tem essa interferência de campo, ele é um dielétrico, né? Então, de campos eletromagnéticos. Baixa atenuação do sinal, não tem perda do sinal, chega a 0,2 decibel de atenuação, é muito baixo. Custo. O custo da fibra ótica é vidro. Vidro é muito mais barato do que o cobre, então o custo é bem mais baixo. Vida útil. A fibra ótica dura mais de 100 anos de uso contínuo. Não tem vidro, não tem um problema de estar se danificando assim com intempéries, ainda mais protegido. Espaço, a ocupação de espaço é muito fino ali, não precisa muito espaço para uso. Desvantagem, tem umas desvantagens que é quanto à aplicação da fibra ótica, principalmente em subterrâneo, tá? Então, embaixo da terra, etc., que pode vir até rupturas, então tem que tomar muito cuidado. É frágil, o vidro é frágil, rompe facilmente, dependendo de como tu dobra ele rompe, então essa fragilidade. E a distância, a fibra ótica, existe cabos submarinos, tá? São implicados, mas há uma perda de intensidade da luz com a fibra ótica. Então seria uma desvantagem. Então a velocidade de fibra ótica é em torno de 10 a 40 gigabytes, chegando a terabytes de informações, que chega até, dependendo, até 7.000 quilômetros, né? Então não dá para mandar coisa pelo mundo inteiro, tá? E como é que é feito a fibra ótica? Ela é feita de um material que é o óxido de silício. Silício é o vidro, né? Então é a aplicação direto na aplicação dos materiais eletrônicos aí hoje em dia com relação à fibra ótica. Bom, pessoal, seria então isso que eu gostaria de ter apresentado para vocês daí dos efeitos que tem com relação à luz em um meio com diferenças de índices de refração. Então o que a gente percebeu? Que a luz ela tem um desvio que a gente constata esse desvio, por exemplo, no lápis quebrado, parecendo que o lápis está quebrado, numa régua que parece estar torta quando está dentro do meio da água. Esse desvio também nós vemos a profundidade ali, a diferença de profundidade numa piscina, que dá essa, ou de uma menina, ali vimos no vídeo de uma boneca, uma pessoa dentro d'água que parece que as pernas estão curtas. Então a gente observa esses detalhes. E o principal aplicação na tecnologia foi a ideia desenvolvida de transmissão de dados confinando a luz
dentro utilizando o índice de refração no caso do ângulo crítico, onde fica dentro do fio, da fibra de vidro, a luz, e aí tu consegue fazer essas transmissões de dados. Seria isso que eu queria apresentar para vocês, e bons estudos. Grande abraço.